Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as anotações da carteira de trabalho. Por quê? Eu tenho recebido alguns questionamentos sobre as anotações na carteira de trabalho e que o INSS não considerou porque não estão no CNIS. O que acontece? Realmente, no INSS, quando você vai requerer qualquer benefício, eles conferem o CNIS e se não tiver todas as contribuições no CNIS, eles pedem, que você possa levar até a agência documentos que comprovem algum vínculo, para que seja feito o acerto no CNIS. Mas tem alguns casos em que tem um contrato de trabalho, mas a empresa não recolheu as contribuições. Aí na hora de requerer o benefício, o INSS nega porque tem o contrato na carteira de trabalho, mas não tem o recolhimento das contribuições. O que isso traz de prejuízo para o segurado? Ele não consegue muitas vezes comprovar um tempo que ele trabalhou, que ele precisa desse tempo para requerer um benefício, principalmente de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, e não consegue. Pois bem, na justiça a gente já tem decisões de que a carteira de trabalho ela é prova plena que o segurado trabalhou, prestou uma atividade remunerada. Se o INSS não considerou esse vínculo, você pode estar entrando com pedido judicial somente após a negativa do INSS, porque você tem que ter a negativa do INSS, que o INSS negou. Então, com a negativa do INSS, você procurando a justiça, você consegue obter esses vínculos que não constam no CNIS e estão devidamente assinados na carteira de trabalho. Porque nós temos algumas legislações, nós temos a IN 77, que prevê que a carteira de trabalho ela é prova, para comprovar o tempo de serviço, o tempo de contribuição do segurado. Nós temos também o decreto 3.048 de 99, que também prevê que a carteira de trabalho ela serve como prova plena do contrato de trabalho, de que o segurado ele trabalhou e prestou um serviço. E diante disso, na justiça, o que os juízes entendem? Se tem o contrato de trabalho, o segurado trabalhou. Se não tem o recolhimento, o segurado ele não pode ser prejudicado. Porque quem tem a obrigação de fiscalizar as empresas, se elas estão recolhendo, se elas estão repassando ou não a contribuição, são os órgãos de competência da Receita Federal, por meio da Fazenda Nacional, os órgãos do INSS, vinculados ao INSS. Por quê? O segurado ele não tem a obrigação de fiscalizar se a empresa está recolhendo, está repassando ou não. Mesmo porque a empresa, quando ela desconta do funcionário a contribuição previdenciária e não repassa, ela está incorrendo em crime, em crime tributário, que é a apropriação indébita. Por quê? As contribuições do INSS, elas são, embora seja do INSS, quem fiscaliza, quem tem a gestão dessas contribuições é a Receita Federal por meio da Fazenda Nacional. Então, isso significa que a empresa ela está cometendo um crime e que o INSS, por meio da Fazenda Nacional, PGFN, ela teria, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, eles teriam que ter algum meio de estar fiscalizando isso, de estar cobrando das empresas essas contribuições. E hoje a gente tem inúmeros casos de empresas que estão devendo bilhões para o INSS. E diante disso o segurado não pode ficar prejudicado, porque se ele trabalhou, ele teve esse desconto no holerite dele, do contra-cheque dele, e a empresa não repassou, ele não pode ser prejudicado. Então se você tem esse problema, se você está nessa pendência tem uma carteira de trabalho, tem um contrato anotado, mas o INSS não aceitou. Você pega a negativa do INSS, procure um advogado especialista em direito previdenciário para estar ingressando com essa ação judicial. Você pode procurar o Juizado Especial Federal também, que não precisa de advogado, mas a gente sempre aconselha que você esteja amparado por um especialista, por alguém que entende do assunto, que possa te auxiliar de forma que você consiga expor melhor a sua necessidade, que é um profissional que entenda também de cálculo previdenciário, porque tem
a necessidade de estar fazendo um cálculo, de estar apurando realmente quanto tempo você tem, quanto tempo você falta para a aposentadoria. Então, assim, a recomendação que eu recomendo sempre para os meus clientes é: você tem carteira de trabalho? Guarde as 7 chaves, não perca por nada a sua carteira de trabalho, porque se você for se aposentar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, você precisa ter a carteira de trabalho. Ah, mas eu já olhei o CNIS, está no CNIS. Não interessa, está no CNIS, mas você tem a carteira de trabalho, guarde a sua carteira de trabalho. E a mesma forma quem contribui com o carnezinho, guarde o carnezinho, não se desfaça dele por nada, porque você vai precisar dele quando você for requerer a sua aposentadoria. Então, por hoje é só, é a nossa dica, né? Espero contribuir e na próxima teremos mais uma dicasinha previdenciária. Até mais e abraço!